Olá, boa noite. Entrei um minutinho antes, só para ver se o som está funcionando. Estão me ouvindo bem? Por favor. JH Tavares, olá. Ju Penaforte, obrigado. Davi. Deixa eu só dar um minutinho pro pessoal entrar. Tomando um vinhozinho aqui também, ó. Já que essa filosofia e vinho tem tudo a ver, né? Não sei, eu tô em São Paulo, aqui deu uma esfriadinha, então nessa quarentena eu tô sempre tomando um vinhozinho. Boa noite, Vitor, Paula, Juana, Cláudio, Cândido, que sempre me acompanha, Luciana, Michele, um monte de aluno mesmo. Olá, uma garota estranhíssima. Bom, pessoal, primeiro, obrigado. Jaque Reis, a gente já vai começar já a ver as perguntas. Bom, essa página, esse perfil não é meu, de um amigo meu, né? Hoje se tornou um amigo meu, professor Cláudio. Ele me convidou há um tempo atrás para participar nos grupos dele, né? Nos grupos de filosofia do WhatsApp. E aí eu quero agradecer o professor Cláudio, está nos assistindo aí, quero agradecer ele pelo convite, né? Eu tenho feito algumas lives no meu perfil, que é o chileno Gomes _Marcos Gomes com Z, e estou fazendo algumas lives no meu perfil. Tem uma outra página que eu sou administrador, Filosofia Cética, e aí o professor Cláudio me chamou agora para fazer uma live aqui. Se der certo, se vocês gostarem, a gente vai estar repetindo aí uma vez por mês, não sei, depois a gente vai ver. Bom, o Eli falou que muito fã do meu trabalho, obrigado. O que acontece? Eu tento trazer a filosofia de uma maneira fácil, né? De uma maneira acessível. Porque a maioria dos filósofos são caras muito inteligentes, que viveram há muito tempo, e fica um pouco maçante a leitura. Até pra gente que é da área, fica um pouco maçante. E aí o que acontece? Eu tento trazer a filosofia numa linguagem simples, numa linguagem acessível para que todos entendam. Quem gosta de filosofia deve conhecer o professor Clóvis de Barros Filho, foi meu professor, inclusive me ajudou muito quando eu comecei a fazer palestra, e agora eu estou escrevendo um livro. O professor Clóvis inclusive aceitou fazer o prefácio do meu livro, então já vamos ter notícias. Professor, o senhor pensa que é melhor seguir uma vida com princípios cristãos, renunciando paixões e vícios, para viver com uma pessoa que ama a vida cristã e repudia a vida secular? Bom, Cleidson, deixa eu te falar. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de fé. E quem dá a melhor definição de fé é a própria Bíblia. O apóstolo Paulo, em Hebreus 11:1, ele diz que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. A edição Almeida vai dizer que a fé é a certeza de coisas não vistas. Então, muitos filósofos vão defender o cristianismo. Muitos, ao contrário do que se pensa, hoje quando se fala em filosofia já se pensa em ateísmo, porque nos últimos 2 séculos os filósofos se destacaram muito no ateísmo, mas a maior parte dos cristãos dos últimos 2000 anos, a maior parte dos filósofos defenderam o cristianismo. Alguns sim, outros não. Inclusive eu terminei de escrever meu livro, né? Eu estou escolhendo editora e tal, isso que o professor Cos vai fazer o prefácio, se chama O Deus da Filosofia. Eu explico como o conceito de Deus tem evoluído na história. Então Nietzsche é um pensador que vai bater muito no cristianismo, né? Ele diz que o cristianismo é niilismo. E o que seria niilismo? O prefixo ni vem de uma palavra em latim chamada nihil, e nihil quer dizer nada. Então, niilista seria uma pessoa que não acredita em nada. Mas Nietzsche ele usa de forma contrária, né? Ele diz que quem acredita em alguma ideologia, seja religiosa, seja política, seja social, que for, é niilista. Por quê? Porque nega a vida real, nega essas pulsões em prol de um futuro imaginado, um futuro ilusório, que ele chama de muletas metafísicas. E ele diz que ele não se apoia em muletas metafísicas. Então ele propõe, para que você não seja niilista, o amor fati.
O fati, o amor fati do alemão seria amor ao destino, mas Nietzsche não acredita no destino. Então seria a tradução literal. Destino no sentido da vida que se apresenta. Nietzsche era bem estoico nesse ponto. Assim. E para os estoicos a vida não é nem boa nem má, a vida só é. Então cabe a nós, você vai ser muito mais feliz se você aceitar a vida como ela é de verdade. Então entre você escolher o cristianismo e a vida secular, é difícil. Freud vai dizer que o mal-estar na civilização, ele tem um livro chamado Mal-estar na Civilização, se faz porque nós somos violentos e sexuais por natureza. E a sociedade reprime. Então você não pode ser violento o tempo inteiro com a pessoa que você tem raiva, você não pode satisfazer os seus desejos sexuais o tempo inteiro. Então essa construção do superego pela sociedade, e a nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã, pautada nos princípios cristãos, ela faz com que esse instinto de sexualidade e esse instinto de violência fiquem reprimidos. E tem gente que tem um superego mais ainda repressivo, e só o fato de você querer, você já se sente culpado, é o que a gente chama de peso na consciência, só de imaginar. Então isso é uma escolha pessoal. Você que vai ter que ver o que te satisfaz, quais são as suas pulsões. Se você vive bem no cristianismo ou se você prefere satisfazer as suas pulsões. O Léo diz que o meu canal é ótimo, muito obrigado. O Cantigris diz que as minhas aulas são ótimas, obrigado. O Cantigris sempre me acompanhando. Ezequiel. César, obrigado, Cezinha. Pô, legal, Léo. Uma live de filosofia cheia de gente, muito feliz também. Sabe o que eu estou muito feliz? Para quem não sabe, eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de segurança, sou especializado em casa noturna e eventos. Eu fui lutador, sempre pergunto, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu do MMA, eu fui atleta de boxe, de MMA, faço sparring pro Shogun, um monte de cara do UFC. E eu dou aula porque eu amo. Então eu dou aula como voluntário no estado, eu não ganho nada, eu amo dar aula. Então eu tenho bastante conteúdo na internet, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Chileno Gomes _Marcos. Eu tenho 2 canais no YouTube, um se chama Traduzindo a Filosofia e o outro se chama Chileno Gomes. No Traduzindo a Filosofia é um curso gratuito de filosofia que eu dou, desde a mitologia, um curso de forma cronológica. Eu parei em René Descartes, nós temos 20 vídeos no canal, eu preciso voltar a gravar. E no Chileno Gomes tem de tudo. Na verdade era para ser um arquivo pessoal meu e o pessoal começou a seguir, tem palestra minha, tem vídeo de filosofia. E eu fico muito feliz porque hoje nos grupos de filosofia que me colocam, a maioria são jovens, de 15, 16, 17 anos, e isso para mim é sensacional. Assim, como professor não tenho realização maior de ver, enquanto a gente está numa banalização, né, da sociedade, muitas pessoas que só sabem, só pensam no carnaval, só pensam em Big Brother, só pensam, enquanto está rolando live de sertanejo, não que eu não tenho nada contra sertanejo, nem Big Brother e tal, mas enquanto tem uma banalização da sociedade, a gente está vendo aí tantos de jovens que estão procurando a filosofia, que estão se formando, então eu fico muito feliz. De verdade, eu estou muito feliz com como o conhecimento está sendo difundido. A Márcia diz, cada um sabe de si. O Lucas diz, professor, como cabe a mim ser eu? Lucas, essa é uma questão que só você vai poder responder. O que Sócrates diria? E aí, nesse ponto, eu diria que é um dos poucos pontos que Platão, quando eu falo Sócrates, leia-se Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito, tudo que a gente sabe dele de verdade, os conceitos, foi escrito por Platão. E um dos poucos pontos onde Aristóteles e Platão concordam, né? Então, Aristóteles dizia que você tinha que achar o seu lugar no cosmos, né? E o que ele concorda com Platão? Como você acha o seu lugar no cosmos? Você tem que conhece-te a ti mesmo, é o que Sócrates dizia, né? Você tem que olhar para as suas pulsões, olhar para os seus dons, o que você gosta de fazer, o que você é bom, e aí você acha o seu lugar no cosmos, os que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia é o pleno desenvolvimento das suas habilidades. Então você achava o seu lugar no cosmos, e aí você desenvolvia as suas habilidades para poder cumprir o seu lugar no cosmos. Então você passava a fazer parte do cosmos, né? Então o Cristiano Ronaldo nasceu para jogar futebol, joga futebol de maneira excelente, desenvolveu as habilidades, então ele passa a fazer parte do cosmos. E aí ele tem uma vida plena, uma vida feliz. E a felicidade era muito ligada com a ética para os gregos, né? Então você só podia ter uma vida ética se você tivesse uma vida feliz. E você só tinha uma vida feliz se você achasse o seu lugar no cosmos.
A palavra eudaimonia, ela é composta de duas outras palavras do grego. O prefixo eu, quer dizer bom, e a palavra daimon, que é de onde vem a nossa palavra demônio, que significa espírito. Então, eudaimonia seria um bom espírito. Então, é um instante de vida que vale por ele mesmo. E aí quem vai falar sobre isso, que vai dar uma medida bem legal para você saber se você está vivendo bem, é Nietzsche, no século XIX. Nietzsche diz assim, ele tem um conceito que chama eterno retorno. Ele diz, haja de tal maneira a querer que esse momento se repita eternamente. O que isso quer dizer? Ele não acreditava em reencarnação, ele não acreditava em alma, não acreditava em nada. Nietzsche era bem categórico quanto a isso, quanto ao seu ateísmo. Mas ele dizia assim, vamos supor que você tenha que repetir essa vida eternamente. Você gostaria de repetir esse instante? Se a resposta for sim, quer dizer que você é feliz, que você está vivendo bem. Se a resposta for não, então você não está vivendo bem. Então, por exemplo, se eu fosse viver infinitas vezes essa vida, eu gostaria de estar aqui fazendo essa live, falando sobre filosofia, ajudando as pessoas, batendo esse papo com vocês? Sim, eu gostaria que se repetisse infinitamente esse momento. Então a resposta é que eu estou vivendo bem. Achei o meu lugar no cosmos, eu como professor tenho uma vida eudaimônica, pleno desenvolvimento das minhas habilidades, um instante de vida tão feliz que vale por ele mesmo, não tem utilidade futura, ele dá fim em si mesmo. Quem pode ter na filosofia, professor? Antônio Rojas 63. Antônio, la verdad, la filosofía es todo lo que nos hace cuestionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el propósito para la vida. Entonces, cada uno va a tener el tuyo, eso es una cosa particular. Y los estoicos decían que cuando encontrar algo por lo que muera, es lo mismo que te va a tener como razón de la vida. Entonces, si encontrar alguna cosa por lo cual moriría, es lo que tiene como sentido la vida para viver. Esto los estoicos decían. Gabriel diz, o que é felicidade? Nossa, Gabriel, eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu falo sobre o que é felicidade, alguns conceitos. Esse conceito que eu dei dos gregos, né, de Aristóteles, eudaimonia, é traduzido por felicidade. E quem vai falar muito de felicidade é um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele diz que é uma definição sensacional. Ele diz assim que felicidade é a passagem para o estado mais potente do próprio ser. Então, quando eu estou feliz, eu tenho mais de mim em mim mesmo. Quando eu estou triste, eu tenho menos de mim em mim mesmo. Então, a felicidade, na verdade, é o nome que a gente dá aos picos de alegria. Então, não tem como você ser feliz o tempo inteiro. Isso não é felicidade. Se você não tem, você só consegue entender a felicidade se você souber o que é tristeza. Então, é mais ou menos nessa linha. A gente só entende o que é felicidade se a gente tiver tristeza. Quem o tempo inteiro tem tudo o que quer, não tem nenhuma decepção, essa pessoa não é feliz. Basta você ver o tanto de artista com depressão, tanto de gente milionária que se suicida. Então, a felicidade ela só tem valor quando a gente conhece a tristeza. Santos da Luz disse, fala de novo o endereço do seu perfil, você tem canal no YouTube também? Eu tenho 2 canais no YouTube. Então eu tenho um canal que se chama Traduzindo a Filosofia. A ideia é exatamente traduzir de maneira simples. Eu tenho um outro canal que chama Chileno Gomes, Gomes com Z, o meu sobrenome é com Z. Eu tenho, e o meu perfil é Chileno Gomes, tudo junto, _ Marcos com U. O meu perfil está anotado nas postagens aqui. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Oi, professor, te considera um filósofo à maneira clássica? Então, para falar bem a verdade, eu me considero um professor de filosofia. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre filósofo e professor de filosofia. Eu tenho bastante produção, eu escrevo. Eu tenho um site também que eu escrevo meus textos e tal. Eu acabei de escrever um livro, não foi publicado ainda, mas eu já estou negociando com as editoras. E agora filósofo, eu vejo os caras assim os caras tão foda, os caras tão atentos à frente do seu tempo. Então se você pega um cara que nem Aristóteles, tem cara que pega um livro de Aristóteles, um conceito, a física de Aristóteles, e o cara escreveu sobre tudo, física, ética, metafísica, enfim, uma série de coisas. E o cara faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tudo num conceito só de Aristóteles. De Nietzsche a mesma coisa, de Kant a mesma coisa. Então eu acho esses caras tão fora de sério,
Freud, Feuerbach, Marx, eu acho esses caras tão fora de sério que eu não tenho coragem de me chamar filósofo. As pessoas me apresentam como filósofo e eu fico até constrangido, porque eu acho esses caras tão fora. Cada vez que eu me acho assim um pouquinho inteligente, eu começo a entender os caras, começo a estudar, começo a ver uma nova perspectiva, eu falo, puta, meu, eu sou um bosta perto desses caras. Teologia é filha da filosofia? Não. Não. Teologia é bem diferente. Eu falo porque eu tô graduando em teologia. Eu vim de uma família muito religiosa, o meu pai é pastor há mais de 40 anos, eu saí da igreja com 18, 19 anos, mas assim, eu já li a Bíblia muitas vezes. A primeira vez que eu li a Bíblia eu não tinha nem 10 anos, eu li a Bíblia pelo menos 6 vezes, e é bem diferente. A teologia, ela se baseia em conceitos que você ou tem fé ou não tem fé. E fé, como eu falei agora há pouco, é acreditar em coisas sem provas. O apóstolo Paulo diz isso, né? É a certeza de coisas não vistas. Então fé é uma coisa que você não discute, ou você tem ou você não tem. O que acontece? Hoje, a teologia, ela tem muitos conceitos baseados na arqueologia, mas ainda é uma questão de fé. Ou você tem ou não tem. A filosofia é exatamente para fugir da fé, fugir da teologia. Eu diria que a teologia vem antes ainda, começa com a mitologia, né? Então todas as mitologias são teologias, é que a gente está acostumado só a falar da fé cristã, mas todas as mitologias são fé, ou você acredita ou não. Então a filosofia, ela nasce para poder dar uma ideia racional sem precisar da fé. Então por isso que Aristóteles estabelece as 3 primeiras leis da lógica, que ele chamava de silogismo. Então, na verdade, vão aparecer muitas outras depois, né? Essa palavra lógica vai aparecer no século XVII. Então ele fala, eles têm o primeiro conceito, o conceito da não contradição. Uma coisa não pode ser, uma coisa é igual a ela mesma, não pode ser diferente dela mesma no argumento. O conceito da conceito de identidade, uma coisa é igual a ela mesma. Conceito de não contradição, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o conceito do terceiro excluído. Ou a coisa um argumento é verdadeiro ou é falso, ele não tendo outra opção, né? Não tem uma terceira opção. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Então, essas são as 3 primeiras leis da lógica, e a filosofia vai se estruturar em cima disso, né? Vai se estruturar em cima do pensamento racional. Então, nem todo argumento é lógico, mas para se ser válido, o argumento tem que ser lógico. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta na caixinha, fica mais fácil para eu acompanhar. Você diria que existe uma união entre filosofia clássica e as artes marciais? Olha, as artes marciais, elas mantêm uma filosofia oriundas do Oriente, né? E o Oriente, ele tem uma filosofia bem antiga. O jiu-jitsu nem tanto, assim, hoje tem mais que antigamente, porque houve uma profissionalização do jiu-jitsu. Mas, por exemplo, artes marciais que mantêm muito esse conceito de filosofia é o judô, o karatê, o hapkido. Então você tem uma escola filosófica muito forte. Como a filosofia explica os conflitos na política? Kant, ela explica de várias maneiras. Eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu falo sobre divergência política. E eu gosto muito da abordagem de uma discípula de Jung, né, uma psicanalista chamada Melanie Klein, e ela explica assim alguns conceitos. Por que a gente tende a ser dualista, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, quando a pessoa acredita numa coisa, ela automaticamente... Por quê? Porque o cérebro ele funciona de forma binária, assim, é mais fácil para o cérebro. Por isso que a gente vê pessoas assim tão... E a gente tem uma questão de aceitação. Quem vai falar sobre isso é um sociólogo do século XIX, na verdade o pai da sociologia, um filósofo chamado Emile Durkheim, do século XVIII, do século XIX, desculpa. E ele diz que nós precisamos do pertencimento social. Então a gente tende a ficar com as pessoas que pensam igual a gente. Por quê? Porque a gente quer se sentir incluído. Às vezes você percebe que você estava errado, mas com medo da rejeição do grupo, você mantém essa posição. Então isso é uma das coisas que pode explicar essas brigas políticas. Por que cabe a mim ser eu? Essa é uma pergunta bem difícil, Lucas. Eu falei mais ou menos alguma coisa sobre identidade agora há pouco. O que você acha a respeito da filosofia de Nietzsche? Eu sou fã de Nietzsche, como eu sou fã de Kant, que é a questão, como eu sou fã dos históricos.
eu acho assim que Nietzsche estava muito além do seu tempo. Muito além do seu tempo. Tanto que ele dizia que nasceu póstumo, né? Como se ele já tivesse nascido morto. Tanto que hoje Nietzsche é considerado um filósofo da moda, tem pessoas que acham ruim isso, porque os jovens gostam de Nietzsche e tal, e os profissionais ficam bravos, falam que os jovens nem entendem Nietzsche, porque não tem nem bagagem e tal. Eu discordo disso, eu acho que o jovem hoje ele tem uma percepção muito diferente, e a percepção de vida hoje do jovem, ela se alinha muito mais com a filosofia de Nietzsche. Então Nietzsche ele entendia o mundo moderno muito antes do mundo se modernizar. Então já no século XIX, Nietzsche entendia para onde as pessoas estavam indo, que é o conceito de Deus está morto, né? Ele dizia que Deus estava morto, no sentido que as pessoas pararam de buscar Deus como resposta para tudo e estavam colocando a sua fé na ciência, na tecnologia, que isso também era niilismo. Para ele também era uma negação da vida. Você nega a vida como ela é de verdade, esperando um futuro imaginado. Então, bom, Nietzsche é sensacional. O nome do canal eu sou Traduzindo a Filosofia, isso mesmo. Deixa eu ver aqui o caixinha. Deixa eu vou aqui para baixo, porque senão vai ficando para baixo. Esse vídeo vai estar salvo para assistir depois. Não vou, vou deixar salvo. O professor Cláudio pediu para deixar salvo, pelo menos 24 horas vai estar salvo. Eu vou tentar ver se eu consigo baixar ele e botar no meu canal Chileno Gomes no YouTube. Professor, o que você acha sobre viver de lembranças? Quem vai falar sobre isso é um filósofo do século XVI chamado Blaise Pascal. Pascal ele era cristão e ele diz assim, ele diz que o presente agride. Então, como o presente agride, a gente não quer ficar no presente. Então ele diz assim, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo tempos que não são os nossos. E quais são os tempos que não são os nossos? O passado e o futuro. Então, quanto mais jovem você é, você tem muito futuro, você fica projetando o futuro. Não, porque o dia que eu tiver um emprego, o dia que eu for promovido, o dia que eu comprar um carro, o dia que eu... Então você vai projetando o futuro. Quando você vai ficando mais velho, você já não tem mais tanto futuro, o que você faz? Você começa a viver do passado. Não, porque na minha época era bom, na minha época era melhor. Não era porra nenhuma, era a mesma merda. Às vezes era até pior. Mas como o passado não agride mais, o que agride é o presente. De repente alguma... E aí quem vai explicar isso é Freud, né? Algum trauma, algum desejo reprimido, o inconsciente te agride hoje. Então é mais fácil você ficar vivendo no passado. Por quê? Porque você tem medo da agressão no presente. Então o Pascal diz que é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Por quê? Porque o presente agride. Você considera o ensino de filosofia para crianças algo necessário? Eu sou suspeito para falar. Eu tenho um filho vai fazer 7 anos no mês que vem e um de 3. E eu leio mitologia grega para eles. Eu tenho um livro que eu já postei inclusive no meu site que é Filosofia para Crianças. Mas assim, eu não obrigo meus filhos. Algumas coisas, por exemplo, questão inclusive de crença, de religião, a minha esposa pensa diferente, meu sogro, minha sogra pensa diferente, então eu não obrigo. O que eu incentivo meus filhos, mesmo eles bem pequenos, é eles pensarem. Quando ele me pergunta, por exemplo, meu filho hoje chegou e falou assim, pai, eu acho que o coelhinho da Páscoa não existe. Eu falei, mas por que você pensa isso? Porque eu vi a mamãe perguntando para uma amiga dela se comprou o ovo para os filhos. Então eu sei que são vocês que dão. Então assim, o que a gente incentiva neles, tanto eu como minha mulher, é eles pensarem, né? Então quando eles perguntam, a gente fala, o que você acha sobre isso? E eu acho que cada idade você tem que ir dando mais informação dependendo da idade. Então eu acho que você tem que sempre instigar. A diferença, qual é a diferença do filósofo para as outras pessoas? Que o filósofo ele continua perguntando, né? As outras pessoas vão ficando adultos e vão parando de perguntar. E o filósofo ele se mantém como uma criança, está sempre questionando. Quais livros você indica para quem está começando a se aprofundar na filosofia? Olha, eu gosto muito do Mundo de Sofia. É um livro que dá uma visão bem geral. Eu gosto muito de um livro que chama Quando Nietzsche Chorou. É um livro que conta uma história fictícia, a história não é verdadeira, mas ele dá bastante a ideia dos conceitos de Nietzsche. Os conceitos ele apresenta de maneira bem legal, inclusive conceitos da psicanálise. E eu indico o meu livro, que eu não lancei ainda, vou lançar, mas é O Deus da Filosofia. Eu faço um apanhado desde a mitologia, passo pelos históricos, por Platão, por Aristóteles, pelos filósofos cristãos, passo por filósofo judeu, por árabe, e aí no final do livro eu tenho os cavaleiros do ateísmo. Eu coloco os filósofos que tentaram desconstruir a ideia que os outros
construíram. E eu acho bem legal a gente sempre estudar os dois contrapontos. Então, tem um livro da professora Mariana Chauí, que é Convite à Filosofia, mas eu gosto muito também do Mundo de Sofia, que é uma leitura descontraída, e Quando Nietzsche Chorou. Qual o filósofo que traz a melhor definição sobre o amor, na sua opinião? É Lanaia ou Yanaia? Não estou conseguindo entender direito. Bom, na verdade, no português, a gente tem uma palavra só para falar de amor, que é amor. Então a gente mistura um pouco os conceitos. A filosofia trata de pelo menos 5 tipos diferentes de amor para vários tipos de ocasiões. Então, por exemplo, para Platão, o amor é eros. E o que é eros? Eros é desejo. E o que é desejo? É falta. Então você ama o que você não tem. Ninguém deseja o que já tem. Então quem que ama o emprego mais que tudo? O desempregado. Ele sonha quando ele tiver um emprego. Nossa, quando ele tiver um emprego, porque ele vai fazer isso, porque quando ele tiver um emprego. Quando ele consegue um emprego, ele começa a falar, nossa, feriado prolongado, ai, férias, ai, happy hour. Então, assim, para Platão, amor é desejo, é eros. Para Aristóteles, amor é filia. E filia é o contrário de eros. É amor nas coisas que você tem. Então, filosofia vem de filia, amor é sabedoria. Então, satisfação no emprego que você tem, no carro que você tem, na mulher que você tem, nos amigos que você tem. Jesus, ele vai trazer um outro tipo de amor, que é o amor ágape. É um amor baseado na felicidade do ser amado e não do amante. Enquanto o amor dos gregos era baseado no amante, o que eu amo, o que eu quero, o que eu tenho, tinha um outro amor dos gregos, que era estergo, que era um amor de pai para filho e um amor de rei para súdito, mas não é aquele amor fraternal, é um amor de obrigação. Jesus vai trazer um amor diferente, que é um amor baseado na felicidade do outro, né? O amor ágape. Então eu amo tanto você que eu prefiro ter o que eu não tenho para te ver feliz. Ou então eu ponho minha vida em risco. Por exemplo, ano passado pegou fogo num prédio aqui em São Paulo, o cara já tinha salvado sua família, ele voltou para salvar uma criança que ele não conhecia e ele morreu. Na tragédia de Mariana, pessoas que já tinham se salvado pulavam na lama para salvar pessoas que não conheciam e acabaram morrendo. E isso é amor ágape. Você coloca o outro na frente do seu próprio interesse. André Luiz Nietzsche presente. André, um beijo. O André e o Sérgio Viúla são 2 amigos meus, assim, que eu fiz a filosofia e a internet me trouxe. São 2 queridos, moram lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Um beijo para vocês estarem acompanhando minha live. Por que Platão não era a favor da democracia? Excelente pergunta. Por quê? Porque Platão viu Sócrates ser condenado à morte por causa de inveja. Né? Porque Sócrates, que era o seu mentor, ele não tinha feito nada demais, ele só estimulava os jovens a pensar. E como ele fazia com que os sábios se sentissem mal, né? Os sábios se sentissem ignorantes, porque ele desconstruía os argumentos, eles armaram para ele quando se reuniram na Ágora e acabaram acusando ele falsamente. Então Platão dizia que o povo é sempre ignorante, a massa é ignorante, ele falava. O povo é preguiçoso, o povo não quer estudar. Tanto que na Ágora os assuntos que mais se discutiam eram os Jogos Olímpicos e a vida das outras cidades, dos vizinhos. Ou seja, Big Brother é futebol. Não é muito diferente de hoje. Então Platão dizia o seguinte, a massa é sempre ignorante. Então se uma ideia é aceita pela maioria, tem uma grande chance de ser uma bosta a ideia. O Alisson diz, eu sou professor de história. Você vê com bons olhos eu lecionar em filosofia ou não? Olha, Alisson, né? Alisson, desculpa, eu não sei como se pronuncia. E eu acho assim, se precisa de um professor de filosofia e não tem um professor de filosofia, não tem por que você não lecionar, desde que você se capacite. É diferente a história, embora a história e a filosofia elas são muito intrínsecas assim, elas são correlatas, né? Tem algumas pequenas nuances que diferem bem da maneira de lecionar. Eu conheci, eu fiz estágio quando eu estava na faculdade, numa escola super chique, tá? Uma escola caríssima. Eu fiz no Estado e fiz numa outra escola particular. E eu adorei tanto o Estado que eu continuei dando aula lá como voluntário, dou aula lá há anos. E o professor nessa escola particular, que é caríssima, que era, sei lá, 4 mil, 5 mil por aluno, o professor não era formado em filosofia, era professor de história, que também dava filosofia. Mas é um cara que estudava muito, é um cara que muito entendido. Então eu acho assim, você tem que ver, você se sente seguro, você acha que você vai acrescentar para os alunos? Se eu falar para você assim, não acho legal, e aí você fala, não vou dar aula de filosofia e os alunos ficam sem. Não,
você pode muito bem dar aula, mas aí, como todo bom professor, você tem que se capacitar para poder dar aula do assunto. Marcos, poderia resumir o pensamento de Schopenhauer? Putz, aí você quer. O Schopenhauer está entre os grandes monstros da humanidade, mas o Schopenhauer ele era um pessimista assim, também. O Schopenhauer ele dizia que a nossa vida ela oscila como um pêndulo, né? Entre a tristeza de não ter o que queremos e a chatice de não querer o que se tem. Então ele concordava com Platão, que o amor era aéreo. Então quando você não tinha, você desejava, então você ficava triste porque você não conseguia ter o que você queria, e quando você tinha, você não desejava mais. Então você ficava triste porque, puta, você não quer aquilo que você tem, você quer outra coisa agora. Então, em linhas gerais, se eu tivesse que resumir assim, muito grosso modo, de uma maneira bem grotesca, a filosofia de Schopenhauer, eu usaria essa frase. Victor diz, professor, você acha que a filosofia está infelizmente perdendo espaço para a autoajuda? Olha, eu acho que já perdeu muito e está retomando. Por quê? Porque a autoajuda, ela... Qual que é o problema da autoajuda? Ela vem de uma fórmula pronta. E nós somos particulares. Então, de repente, tem pessoas que aquela formulazinha funciona. E vai ter pessoas que não vai funcionar. Vai ter pessoas que vai despertar alguns problemas piores. E a pessoa vai acabar ficando pior do que estava antes. Porque ela fala, pô, sou um bosta, meu amigo conseguiu, todo mundo conseguiu. Que é o mesmo problema quando alguns profissionais vão dar mentoria de carreira, vão dar coach e não são especializados, não sabem lidar com questões do inconsciente. Então é muito perigoso a autoajuda por causa disso. Porque se seu problema for fazer só um incentivo, a autoajuda vai funcionar. Se o seu problema for alguma coisa mais funda que você não tem conhecimento, vai ficar pior. Pessoal, manda pergunta na caixinha, porque senão eu não vou conseguir acompanhar tudo. Professor, o senhor acha que é possível acreditar em Deus negando? Acho, e aí Bruno, eu vou falar para você, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e eu vou falar para você ficar de olho quando eu lançar meu livro, você vai gostar muito do que eu falo, eu faço uma conclusão no final, como eu percebo Deus no brasileiro, e como eu entendo Deus hoje. A Leisa diz, o que a filosofia acha do amor, eu já falei. Então nós temos vários tipos de amor, nós temos o amor agape, nós temos o amor estergo, nós temos o amor eros, nós temos o amor filia e nós temos o amor fati, que eu também já falei. Nietzsche diz que é amor ao destino, mas não ao destino como se fosse pré-determinado, amor à vida como ela é de verdade. Osho já me ajudou demais em tempos difíceis. Qual a sua opinião sobre o Osho? Eu acho que é uma filosofia, um conceito são conceitos bem válidos. Eu gosto de algumas coisas, eu não tenho muito conhecimento sobre Osho, então assim, eu não vou falar sobre coisas que eu não estudei, eu só falo sobre coisas que eu estudei, embora eu estudo muito sobre muitas coisas, não dá pra gente saber tudo. Mas algumas coisas que eu vi, eu gostei bastante. Eu só acho que você tem que tomar cuidado para não ter nenhuma filosofia regra. Às vezes uma coisa que funcionou para mim, não vai funcionar para você. Agora existem padrões, existem coisas que você pode manter como uma filosofia de vida, que se alinham com os seus padrões e como o seu superego foi construído. Mas se está te fazendo bem, se já te ajudou, eu acho sensacional. O que vale é o crescimento. A gente está se sentindo bem, tanto conosco mesmo quanto com a sociedade. É isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida feliz. É o meu termo entre a ciência e a religião? Então, já vários filósofos falaram sobre isso. Eu acho que quanto mais avança a tecnologia, mais difícil você consegue fazer um meio termo entre ciência e religião. Por quê? Freud vai dizer que nós temos 3 grandes feridas narcísicas na sociedade humana. A primeira é com a Revolução Copérnica, começa em 1412, se não me engano. Na verdade, a Revolução Copérnica ela é um processo, né? Onde a gente sai de um teocentrismo, onde a Terra é do centro do universo, e a gente passa por um heliocentrismo, onde a gente entende que nós estamos num sistema solar onde os planetas giram em torno do Sol. Então a primeira grande ferida narcísica, segundo Freud, é a Revolução Copérnica, onde a gente deixa de ser o centro do universo. A segunda grande ferida narcísica é a seleção natural de Darwin, que na verdade não foi Darwin o primeiro pensador, mas ele foi o primeiro a apresentar um estudo embasado com 20 anos de pesquisa e provas de que
o indivíduo se adapta ao meio. Então a gente deixa de ser um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, pela teoria da seleção natural, e Darwin comprova cientificamente que nós somos só mais uma espécie que vai se adaptando ao meio. Então nós não temos nada de especial, assim, embora a gente domine o planeta, nós somos só mais uma espécie, nós tivemos todos o mesmo ancestral comum. Então a seleção natural é a segunda grande ferida narcísica da sociedade, segundo Freud. E a terceira é a teoria do inconsciente, que não foi Freud que desenvolveu. Então Nietzsche já tinha falado sobre isso, Schopenhauer já tinha falado sobre isso, o apóstolo Paulo no primeiro século já tinha falado sobre isso, fala o bem que quero não faço e o mal que não quero eu pratico. Isso nada mais é do que a teoria do inconsciente. Mas Freud foi o primeiro a conseguir construir um método para acessar o inconsciente. E ele estudou a vida inteira, a psicanálise é exatamente uma metodologia para acessar o inconsciente. Então, quanto mais a ciência avança, hoje a neurociência, eu acho que fica mais difícil fazer essa conciliação, porque as religiões todas são muito arcaicas, né? Então são conceitos extremamente arcaicos. Arte com Godoy, arte suave. Sou faixa preta da MMA, né? Sou lutador de jiu-jitsu, sou lutador de MMA, falei as bancos, sou suspeito para falar. Quais os livros de filosofia você indica? Eu já falei. Qual a sua opinião em relação ao mito da caverna de Platão? Eu acho que nesse ponto, eu sou muito mais monista, né? Eu não sou dualista como Platão, que acreditava em dois mundos, mas a concepção, o grosso e não é mito da caverna, tá? Deixa eu só corrigir, tem muitos professores de filosofia que estavam errados, é alegoria da caverna. Por quê? O mito ele se constrói de maneira anônima à medida que os anos vão passando na sociedade. Então pode demorar séculos para se construir um mito. O mito não tem um autor, a sociedade vai criando ele, alguma sociedade específica. No caso da alegoria da caverna, é uma história inventada por alguém, nesse caso a gente sabe que foi Platão, para exemplificar alguma coisa. Então a gente fala alegoria da caverna. Quanto aos prisioneiros, a sociedade não querer ver a luz, o filósofo ser aquele que traz a verdade, as pessoas não querem ver, tanto que na alegoria da caverna eles acabam matando, né, o prisioneiro que volta. Nisso eu concordo com o Platão. Acho que as pessoas preferem ficar no seu mundinho, elas preferem serem enganadas com mentiras confortantes do que encarar a verdade. Pessoal, estou falando rápido porque são muitas perguntas, já foram quase 40 minutos. Desculpem se eu estiver falando muito rápido, eu vou deixar gravada essa live. Eu vou salvar aqui pelas próximas 24 horas e vou tentar baixar e colocar no meu canal no YouTube, que aí depois vocês veem com mais calma. Comenta um pouco sobre o filme O Poço. Ô, Gabriele, eu tenho um vídeo na minha página, no meu IGTV, Chileno Gomes, _Marcos, Marcos com U e Gomes com Z, que é um vídeo que eu faço uma análise sobre o filme O Poço. É bem legal, o filme O Poço tem várias analogias, tanto religiosas quanto políticas, sociais. Dá uma olhadinha lá que eu acho que você vai gostar. Carlos diz: o que você acha sobre os artigos que apontam Nietzsche erroneamente como nihilista? Então, na verdade, eu falei isso no começo da live, eu não sei se eu estava aqui, caras. O nihilismo, na verdade, seria alguém que não acredita em nada, né? Não acredita em nada. Então, por esse conceito, pela tradução, pelo significado real da palavra, Nietzsche era um nihilista. Porém, o conceito de Nietzsche, ele usa nihilismo do jeito contrário. Então ele diz que quem acredita em alguma coisa é nihilista. O cristão, o socialista, o anarquista, o liberal, todos são nihilistas. O religioso. Por quê? Porque eles acreditam em futuros imaginados, né? Então, nesse sentido, Nietzsche não era nihilista. Ele propõe, inclusive, o Übermensch. Übermensch é traduzido em português como super-homem, mas a tradução mais adequada seria além do homem. Então, o além do homem, o super-homem de Nietzsche, ele não é nihilista, ele não acredita em nenhuma metafísica transcendente. Ele não usa muletas metafísicas. Então, depende de qual niilismo você está falando. Se você está falando do niilismo conceitual, padrão, Nietzsche era nihilista, não acreditava em nada. Se você está falando no niilismo de como Nietzsche enxergava, não, ele não era nihilista, ele não acreditava em nada. Então Nietzsche ele usa de maneira contrária, por isso que cria essa confusão. Professor, fala sobre cultura na filosofia. Carol, cultura é muito complicado você falar na filosofia, por quê? Porque a cultura é construída
de acordo com cada povo, né? Então, a cultura, ela pode ser toda a produção intelectual que a gente faz. Então o que acontece? Cada povo vai ter sua cultura, cada povo vai ter a sua filosofia. Nós vivemos numa sociedade ocidental, então a gente tem como premissa a filosofia grega, mas já existiam pensadores e outros tipos de filosofia antes da filosofia oficial, né, que nasceu com Tales de Mileto na Grécia. Professor, o que o senhor analisa de Nietzsche sobre o posicionamento dele de usar termos religiosos? Bom, falei bastante já de Nietzsche, sobre como ele encarava. Ele acha que qualquer religiosidade é niilismo, é uma muleta metafísica. O que o senhor tem a dizer sobre o machismo em algumas obras de Nietzsche e Schopenhauer? Realmente, eles eram machistas. Mas o que acontece? A gente tem que entender o conceito histórico-social que eles estavam inseridos. Então eles viviam, Schopenhauer era anterior ainda a Nietzsche no século XIX, Schopenhauer no final do século XVIII. Então eles estavam numa sociedade extremamente machista. Então não dá para você esperar que ele seja alguém. Eles estão construídos, a nossa personalidade, ela se constrói de acordo com o meio. Então eles estavam numa sociedade extremamente machista, extremamente repressiva para as mulheres. Eu diria que tanto quanto na Idade Média, assim, né? As mulheres eram extremamente reprimidas. Então, realmente, se você olhar com a perspectiva de hoje, eles são bem machistas, têm falas bem machistas. O que eu acho? Eu acho que só porque ele era um grande pensador, ele não está certo em tudo, né? Então a gente tem pensadores aí como o próprio Platão, que defendia que as mulheres tinham que ter a educação igual aos homens, 500 a.C. A gente tem Epicuro, 300 e poucos a.C., que ele tinha uma escola filosófica chamada o Jardim, onde ele defendia que as mulheres deviam ter os mesmos direitos sexuais. Então, mas no geral, a sociedade, os pensadores foram muito machistas. Eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu falo sobre Hipátia de Alexandria, que é sensacional, uma mulher assim que muito além do seu tempo, vale a pena dar uma olhada. Fala de Hegel, por favor. Bom, cara, não vai dar tempo de falar sobre Hegel. Hegel é um outro gigante da filosofia. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Ludwig Feuerbach. Feuerbach, ele larga a faculdade de teologia para poder estudar com Hegel. Hegel é um monstro. A gente pode fazer um vídeo outro dia só sobre Hegel, porque se eu começar a falar de Hegel agora, falta 15 minutos e a gente não vai conseguir terminar. Eu estou para fazer um vídeo sobre Hegel. No meu canal Traduzindo a Filosofia, eu estou em Descartes, então ele está programado a falar sobre Hegel. Então vai acompanhando o meu perfil, os meus canais no YouTube, o meu no Instagram, porque eu vou estar postando alguma coisa sobre eles. Eu estou aproveitando essa quarentena para poder produzir material online. Bruna diz, professor, você não acredita em Deus? Bruna, eu já acreditei muito no Deus cristão, eu já fui ateu radical, eu já fui cético, e hoje eu tenho uma visão muito peculiar de Deus, assim, eu tenho uma visão muito ampla de Deus. Eu falo no meu livro é sobre Deus, então eu tenho uma pesquisa aí, alguns anos que eu faço uma pesquisa sobre Deus, então é um tema. Na verdade, eu estudo Deus desde que eu tinha 5 anos de idade, eu aprendi a ler em casa. Minha mãe era professora de português, ela não lecionava, mas a minha mãe era formada em letras. O meu pai é um cara que fala 5 idiomas, que é um cara extremamente religioso. Então eu venho de uma família de acadêmicos, eu tenho um tio doutor em filosofia no Chile, então eu aprendi lá em casa porque eu queria ler a Bíblia. Então Deus é um assunto que me interessa muito desde que eu nasci. Então hoje eu tenho uma visão bem legal, eu não dá tempo de eu falar aqui sobre ela, e eu vou deixar esse em aberto. Quando eu fizer o lançamento do meu livro, eu espero que vocês gostem. Tá um livro muito fácil de ler, as pessoas que estão lendo estão gostando bastante, eu mandei para alguns amigos, e eu acho que você vai gostar bastante da ideia que eu tenho de Deus hoje. Como a filosofia explica os conceitos na política, já falei. Filosofia clássica, Schopenhauer era niilista. Bom, Schopenhauer ele era pessimista, define melhor Schopenhauer, ele era muito mais pessimista. Mas é o que eu te falei, a gente vai precisar entender quais são o conceito do niilismo que a gente está falando. Existe algum curso de filosofia para a minha idade, 14 anos? Ô Gabizinha, você pode entrar no meu canal no YouTube, Traduzindo a Filosofia, é um curso gratuito que eu dou de filosofia, tem vários cursos online que você pode fazer, você não vai conseguir fazer a graduação de filosofia ainda, mas existem vários caras,
desculpa, vários canais não, vários cursos online muito bons. Tem que dar uma pesquisada, ver as opiniões, mas tem coisas muito boas. O próprio YouTube está cheio de material bom que você não precisa nem pagar. O problema de você pegar material aleatório assim é que você perde uma sequência. Então por isso que quando eu criei meu canal Traduzindo a Filosofia, eu fiz numa sequência cronológica. Por quê? Porque eles vão, o conhecimento humano ele vai sendo construído de forma cronológica. Então não adianta você começar a estudar Nietzsche primeiro, ou Kant, sendo que tem 2.500 anos antes de pensamento antes deles. Então essa foi a ideia, quando eu montei esse curso Traduzindo a Filosofia no YouTube, foi dar uma linha cronológica para você ir entendendo. Débora, você acredita no calvinismo? Bom, o calvinismo ele trouxe algumas revoluções para o cristianismo, a gente pode fazer um dia um vídeo sobre isso. Fala sobre um conceito do martelo de Nietzsche. Nietzsche diz que ele vai filosofar com martelo, né? É a mesma coisa que você, sou aluno do professor Clóvis, não me vem exemplo melhor do que o que ele dá. Ele fala assim, você pode pintar uma parede com um martelo? Pode, mas não é o ideal, né? E se você bater forte na parede, você mais do que pintar, você vai destruir. Então a ideia de Nietzsche, da filosofia do martelo dele, é acabar com os conceitos, principalmente o cristianismo. Então ele vem realmente para bater forte. Ele tem um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, que ele diz, erigir novos ídolos não é algo que eu farei, não espere isso de mim. Então ele desconstrói os ídolos, o crepúsculo seria um entardecer, né? Ele diz o Crepúsculo dos Ídolos, é uma citação, na verdade, uma referência a uma obra, uma música de Richard Wagner, que era um músico que depois ele acabou brigando. E a ideia dele é desconstruir esses ídolos, tanto a ciência quanto o cristianismo e como outros, e não deixar nada no lugar. Então a ideia dele é desconstruir esses ídolos e você não acreditar mais em ídolos. Filosofia é uma área de estudo específico e sim de todas as áreas de estudo. O que você acha? Ô Cauê, todas as ciências vieram da filosofia, todas. A astrologia, a astronomia, a botânica, a matemática, a medicina, a teologia, a psicologia, todas... Não, teologia não, desculpa. A teologia, eu vou fazer um parênteses aí, porque ela nasceu antes como fé. Mas todas as ciências nasceram da filosofia. Então o que acontece? À medida que elas iam ganhando especificidade, elas iam saindo, e hoje sobra pra gente questões éticas, questões morais, e o que sobra muito para a filosofia hoje é os aporismos. O que é aporismo? Algo aporético é algo que não tem solução. Então questões tipo, qual o sentido da vida, Deus existe, essa vida depois da morte acaba. Então essas questões que não têm solução prática acabaram ficando como reflexivas para a filosofia, mas todas as ciências andam da filosofia. E na teologia a gente tem muito filosofia também. O senhor conhece alguma escola de filosofia, apenas de filosofia, ou mais focada nisso pelo menos? Bom, tem cursos de graduação de filosofia. Tem alguns institutos espalhados pelo Brasil que trabalham muito filosofia. Eu sei que aqui em São Paulo, no Rio, tem a Casa do Saber, mas não é barato. Eu acho que é de Brasília, Nova Acrópole, mas eles têm muitos canais no YouTube, eles disponibilizam material de forma gratuita. Tem o meu canal, tem um monte de canais. Mas se você for seguir, procure algum curso que tenha uma construção lógica. De repente você pegar alguém que já conhece um pouco mais, pegar uma grade do curso e pedir para algum professor analisar, eu acho que seria interessante, para também não pagar qualquer coisa. Qual o critério para ser um filósofo? Cara, difícil, hein? É um critério que varia muito, né? Não necessariamente você não precisa, nem todo mundo, aliás, quase ninguém, na minha opinião, que é formado em filosofia é filósofo. Tem uma grande diferença entre você ser professor de filosofia e você ser filósofo. Na minha opinião, tá? Vou deixar bem aberto aí, na minha opinião, ser filósofo é quando você é capaz de produzir pensamento crítico a partir das suas próprias reflexões. Então hoje a gente tem muito assim, fulano diz isso, ciclano diz aquilo, então o pensamento hoje é muito construído em cima do que outros falaram, né? E esse imediatismo de respostas da pós-modernidade, ele acaba causando isso. Por quê? Porque essa palavra ócio, hoje ela é pejorativa. A gente não consegue ficar parado, você tem que ficar produzindo. E para os gregos, o ócio ele era tempo para contemplar.
A filosofia ela precisa do ócio, do tempo para você refletir, você pensar nas coisas, que era o contrário de nec ócio, que era não tem tempo para contemplar, que é de onde surgiu a nossa palavra negócio, porque o cara estava trabalhando e não tinha tempo para ficar refletindo. Então, eu acho que o filósofo ele tem que ser alguém assim que se destaca muito, que consegue pensar por conta própria, ainda que se baseie em alguém. Na sua visão, do que se trata o vazio existencial que muitos jovens sentem, inclusive eu? Souza, esse é uma questão bem complicada, por quê? Porque a gente hoje está numa sociedade, eu falei sobre esse livro de Freud, chama Mal-Estar na Civilização, é um livro bem legal, não é um livro difícil, é bom você ter alguns conceitos antes da filosofia, da psicanálise, mas o que acontece? Hoje, a gente é criado muito de maneira imediatista, os jovens, né? Então a gente tem acesso a muita informação. É a primeira vez na história que os jovens sabem mais do que os mais velhos. Então, por exemplo, meu filho de 7 anos, ele mexe melhor no tablet do que eu tenho que perguntar coisa para ele. Então, assim, isso nunca aconteceu na história. Hoje a internet, ela capilarizou muito a informação, mas não o conhecimento. Então, a gente tem áreas que o jovem sabe muito mais, a tecnologia, o mundo anda muito rápido, quem é mais velho fica meio desatordoado, só que em compensação, o jovem acaba criando uma autoridade que ele não tem ainda por experiência, e isso dá uma insegurança. Por quê? Porque o papel do mais velho, do adulto, do pai, da mãe, do mentor, das figuras de autoridade, é exatamente ensinar o jovem a viver no mundo que ele não conhece. Então, quando você tem uma juventude que sabe mais do que os mais velhos, ou que acha que sabe mais, porque em alguns pontos realmente sabe mais, mas não em tudo, mas tem uma visão diferente de mundo, a gente cria esse conflito que é novo hoje. É novo. Então, cabe aos jovens também aprender a ouvir um pouco mais os mais velhos no sentido existencial, porque isso faz diferença. O Ubermensch é atingível, professor? Não sei. Eu espero que sim. A ideia de Nietzsche era que sim. Qual a sua opinião sobre o futuro da filosofia no Brasil? Sou recém-formado e sem oportunidade para atuar. A tendência não é favorável para nós. Fernando, o que acontece? Eu acho que é o contrário. Eu acho que a filosofia está ganhando espaço pela primeira vez no Brasil. Então, assim, eu sou aluno do professor Clóvis. São poucos? São. Mas o que acontece? Eu acho que muitos professores também não se preocupam em facilitar o conhecimento. Se você quer ter sucesso como professor de filosofia, você tem que tornar o conhecimento acessível. Não adianta você ficar repetindo o que Nietzsche falou, o que Kant falou, o que Aristóteles falou, porque os alunos vão fazer assim, vão dormir, porque é chato, às vezes é chato até pra gente que é da área. Então, a ideia por exemplo, eu não falei nenhuma palavra difícil nessa live. Quando eu falei aporético e eu explico o que é. Porque tem uma babaquice, eu vou falar bem abertamente, eu acho uma babaquice, uma estupidez no mundo acadêmico, que quanto mais graduado o cara mais ele gosta de ser difícil de entender. Aí o cara escreve um artigo, ele escreve um livro que não, só 2 ou 3 entende. Ou então o cara tem que ser doutor, pós-doutor para entender o que ele está falando. Cara, eu acho isso uma palhaçada, porque o papel do professor é ensinar. Se vocês não entenderem o que eu estou falando, eu sou um bosta de um professor. Não são vocês que são maus alunos, sou eu que sou bosta como professor. Então eu acho que hoje a filosofia está ganhando muita visibilidade. A gente está com, 11 horas da noite, tem quase 200 pessoas online, a primeira live que a gente faz aqui na página. Então eu acho que é o contrário, tem perspectiva, o mundo digital hoje está possibilitando muita coisa, mas ainda é devagar. São poucos que ganham dinheiro de verdade. Eu não vivo da filosofia, eu amo a filosofia, eu estudo psicanálise também, né? Estou estudando teologia e psicanálise. Eu amo filosofia, sou formado, pós-graduado em filosofia, mas eu vivo da minha empresa, eu tenho uma empresa de segurança, porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu dou palestra no Brasil inteiro, mas assim, a minha fonte de renda segura é a minha empresa. Então eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que você, como recém-formado, tem uma perspectiva melhor do que a minha, inclusive. Por que temos medo da morte? É uma excelente pergunta. Eu não falei aqui, mas eu tenho um site, eu produzo muito para a internet, tá, gente? Eu tenho um site que é www.pensando.com.br www.pensando.com.br. Eu tenho um texto lá que eu falo sobre a morte. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre depressão, morte,
e sobre depressão, morte e suicídio. Eu não postei essa palestra ainda, eu preciso dar uma meditada, faz um tempo que eu tô com ela gravada, eu tô sem tempo, mas eu vou postar, acompanhe os meus canais que eu vou postar. Andrei Batista diz, você é religioso, ateu ou agnóstico? Eu não sou nenhum dos três hoje, Andrei, eu já respondi essa questão, já fui muito dos três, e hoje eu tenho uma concepção bem peculiar sobre Deus. Dá uma acompanhada, espera sair meu livro, que você vai ver que é bem interessante. Gente, ele está lendo os comentários. Então, gente, é muita coisa, desculpa. São muitas perguntas. Eu estava dando preferência aqui para a caixinha, mas agora já está com 93 perguntas. O que você acha do budismo? Eu acho o budismo uma filosofia sensacional. Tem alguns quês que eu discordo. Nietzsche, particularmente, gostava bastante da filosofia budista. Mas se eu tivesse que escolher uma filosofia assim como uma fé a seguir, eu escolheria o budismo. Porque o budismo ele é muito parecido com a filosofia que eu gosto de viver, que é dos estoicos, né, que por consequência de Nietzsche, que é do desprendimento, assim, do apego às coisas. Então, tanto os estoicos quanto Nietzsche, como Freud e os budistas vão dizer que o que causa sofrimento é o apego às coisas. Então, se você conseguir desapegar, não que você tem que ser um eremita que não liga para nada, não, mas se você conseguir dar valor não às coisas materiais, às outras coisas, que é o que prega o budismo, você vai ter uma vida muito mais leve, né? A gente já falou sobre felicidade, mas assim, eu acho que a sua vida vai ser muito mais satisfatória. Por onde começar a ler Freud? Tem uma linha de raciocínio que deve ser construída? Olha, eu começaria lendo o livro Quando Nietzsche Chorou. Tem um filme, mas eu aconselho o livro, porque o livro ele começa a pincelar Freud, e depois tem 2 filmes que são muito bons, não a série do Netflix, a série do Netflix é mais teatral, ela viaja um pouco, ela não é fiel, mas tem um filme que chama O Jovem Freud e Freud Além da Alma. São 2 filmes assim que retratam muito bem a história, como o Freud começou a desenvolver as teorias da psicanálise e tal. Então eu acho que se você der uma lida nesse livro, Quando Nietzsche Chorou, e assistir esses 2 filmes, eu aconselho depois você procurar algum curso, mas aí qualquer coisa que você pegar, você já vai ter um embasamento para começar a estudar Freud. Eu acho Freud um dos grandes nomes da humanidade. Fala sobre os estoicos e o que você pensa deles. Bom, os estoicos são a única linha da filosofia que não tem um filósofo-chefe, né? Estoicos vem da palavra grega stoa, que significa portal ou pórtico, né? Então todas as cidades gregas eram cidades-estados, eles chamavam de polis, e as escolas de filosofia elas eram aristocratas. Então o que acontece? Eram para os ricos, mas o povo grego gostava de filosofar também. Então o que acontece? Nasce aí a filosofia de rua, que são os estoicos, que vão na frente das cidades filosofando. E eles vão ter filósofos desde Epicteto, que era escravo, né, que era analfabeto, que tudo que a gente tem dele foram os discípulos que escreveram, até Sêneca, que era senador da República, e Marco Aurélio, que foi o imperador de Roma, o homem mais importante do planeta. Então é a linha mais variada assim, da filosofia. Eles têm como premissa, não ame, se amar sofrerá, ou seja, se você se apegar a alguma coisa, você vai sofrer. E eu já falei que é uma máxima histórica que eu gosto muito, que é o dia que você achar algo pelo que morreria, é o mesmo que você tem para viver. Vinho seco, suave ou tinto? Vinho seco, tinto. Eu estou tomando aqui um vinho espanhol, um vinho criança. Eu sou chileno, eu sou suspeito para falar. Assim, eu tenho dupla cidadania, nasci no Brasil, mas tenho dupla cidadania. Meu pai é chileno, meus irmãos são chilenos. Então, com vinho eu sou suspeito. É a única coisa que eu bebo de bebida alcoólica. Sua opinião sobre a vida após a morte? Cara, dá uma olhada no meu texto lá. A morte existe de fato? Lá no site pensando.com.br. O que entende de René Descartes? Cara, Descartes é sensacional, eu sou fãzão de Descartes. Eu tenho um vídeo traduzindo a filosofia, é a última aula, a aula 20, que eu falo sobre Descartes. Dá uma olhadinha, cara, acho que você vai gostar bastante. Descartes, assim, é o que tem de mais refinado na história do pensamento moderno, tanto que a modernidade começa com Descartes, né, oficialmente. Embora eu acho que na verdade, ela acaba se consolidando com Kant no século XVIII, mas ela começa com Descartes em 1600. Esse amor que eu vivo, o ágape, coloquei meu casamento na frente da minha vida, escolhi na frente da minha vida e escondi minha própria vida. Bom, Débora, aí é uma questão de escolha,
né? Até que ponto você é feliz se anulando? Você pode ser feliz das duas maneiras. Não é errado. É que qual é a crítica de Nietzsche? Que a gente acaba se anulando para poder viver a felicidade dos outros. E ele não gostava disso. Mas é questão de escolha. Se você é feliz assim, cara, tudo uma escolha. Cada escolha que você toma na vida, você escolhe em detrimento a outras vidas não vividas. Então, se você escolhe ficar solteiro, você deixa de ter os prazeres numa vida de casamento, de ter uma família, de ter filhos. Se você escolhe a vida de casado, você abre mão dos benefícios e das mazelas também de ser solteiro. Então, assim, cada decisão que a gente escolhe uma em detrimento a outras todas as vidas possíveis. Pessoal, já deu 1 hora. Eu vou salvar a live. Ana, muito obrigado, falou que eu explico muito bem. Alisson, eu não vejo com bons olhos, não sei do que ele está falando. Bom, eu agradeço muito, agradeço ao professor Cláudio mais uma vez pelo convite, e eu vou deixar gravado agora aqui a live, e eu espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Acompanhe o meu perfil, acompanhe os meus canais e a gente vai estar conversando. Mas, já que vocês gostaram, eu espero que o professor Cláudio, a gente arranje uma periodicidade, a gente acerte alguma coisa aí para estar sempre fazendo, tá? Eu não vou responder mais perguntas porque falta menos de 1 minuto. Como está a filosofia no ensino médio? Estou licenciando na área. Marcos, cara, tá difícil. Se você conseguir achar alguma escola boa, mas realmente o professor no Brasil não é muito valorizado. Mas em compensação, hoje eu dou aula como voluntário já há alguns anos. Por quê? Porque tem muita gente dando aula, principalmente no estado, tá? Porque as escolas, o ensino médio são escolas estaduais. Que não é professor. Então o que acontece? O cara queria ser economista, aí ele não deu certo como economista, ele vai dar aula de matemática. O cara queria ser tradutor e intérprete, não deu certo como tradutor e intérprete, vai dar aula de inglês. Esse cara não é professor. Esse cara está quebrando galho. Então ele não chega com tesão para dar aula. O aluno sente quando você tem tesão de verdade. Então se você amar o que você faz, cara, tem um amigo meu, eu acabei de sair da live dele, o cara é alfaiate, ele é costureiro, né? A verdade do alfaiate é o costureiro. O cara hoje é o melhor costureiro do Brasil, o melhor alfaiate do Brasil. Os treinos do cara começa com 6, 7 mil. Um amigão pessoal meu, tem um outro amigo meu que é cabeleireiro. E ele cobra 300 pau pro cabelo, ele atende 5 mulheres ao mesmo tempo. Então assim, quer dizer que você vai ficar rico? Não quer dizer necessariamente isso, mas o que eu estou dizendo, quando você faz uma coisa com amor de verdade, quando você gosta do que você faz, você se entrega de verdade, você se destaca. Por quê? Porque as pessoas são medíocres. A maioria das pessoas são medíocres. E medíocre vem de média, elas fazem o que tem que fazer. Então, você vai se destacar se você fizer as coisas com amor. Qual é a saga de rego? Cara, não dá tempo. Se a filosofia é ruim, é só para existir. Boa noite, poderia escolher um pouco sobre David Hume? Cara, David Hume é um monstro da filosofia. No Brasil ele não é muito falado, tá? Mas lugares como nos Estados Unidos, por exemplo, ele é venerado. Não vai dar pra gente nem começar a falar, porque já deu 1 hora. Mas assim, Rafael, a Bíblia Satânica, eu nunca li a Bíblia Satânica, já me falaram já, mas realmente eu nunca li. Mas assim, eu tenho uma ideia diferente de Deus hoje. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Eu não vou conseguir mais atender as perguntas. Mandem depois perguntas para o professor Cláudio. A última pergunta da Vitória: qual a sua filosofia de vida? Eu sou muito estoico. Eu acho que a vida não é nem boa nem ruim, a vida só é. O que vai fazer diferença são as expectativas que a gente coloca. Então, pessoal, a live não acabou, já deu mais de 1 hora. Vocês querem que eu continue? Eu, por mim, se o professor Cláudio estiver online ainda, por favor, se manifeste. Eu, por mim, eu continuo mais um pouco. Meu professor falou dessas feridas narcísicas. Bom, Freud é sensacional, sou suspeito para falar. O estoicismo e o ceticismo são as filosofias helenísticas que mais permaneceram. Com certeza, Herbert. Com certeza. Na verdade, o estoicismo, ele veio muito do cinismo, né? Dos cínicos. Então, que na verdade acabou sendo o ceticismo. E ele vai renascer no Renascimento e se mantém até hoje. Aqui a pergunta: o que você acha de Bauman? Eu acho Bauman sensacional. O Bauman é um monstro, assim, um sociólogo polonês que morreu em 2017 com 92 anos. Bauman, ele cria o conceito de modernidade líquida,
amor líquido e sociedade líquida. Ele diz que até metade do século XX as coisas eram sólidas, então você entrava no emprego estagiário, se aposentava com 60 anos, você conhecia um cara, uma menina com 12, 13 anos, 15 anos, você vivia 50, 70 anos casado. Então ele dizia que a vida era sólida na primeira metade do século XX. Com o advento da televisão e posteriormente com a internet, as coisas ficaram líquidas. Então hoje eu tenho 5 mil amigos no Facebook, eu tenho, que nem essa página aqui, tem quase 120 mil seguidores. Eu posso passar o dia inteiro conversando, mas chega domingo, eu quero tomar um vinho, eu não tenho ninguém para chamar. Entendeu? Por quê? Porque as relações são rasas, as relações são líquidas. Então esse conceito de Bauman é muito legal. É um estudo que eu acho que que vale muito a pena. A verdade não é relativa. Santo Agostinho é cristão, não tem como... por exemplo, para Santo Agostinho, a verdade não é relativa. Como cristão, como religioso, não tem como a verdade ser relativa. Um cristão, a verdade sempre vai ser Deus. Não tem como ele relativizar a verdade. Deixa eu ver aqui, pessoal, algumas perguntas que eu não respondi. Estou olhando a caixinha agora também. Quando vai sair o seu livro? Não sei, eu estou começando a negociar com as editoras. Como o professor Clóvis aceitou fazer o prefácio, eu estou esperando o professor Clóvis me mandar o prefácio mesmo, ele está ocupado e tal, e aí eu vou decidir. Eu estou meio que sem pressa, assim, mas eu vou acompanhando minha página, meus canais, que eu vou informando. Professor, fala sobre imperativo categórico. Puta, imperativo categórico é um conceito de Kant assim, que é maravilhoso. Porra, Kant é um monstro da filosofia. Kant ele tenta resolver a questão da ética, né? Então Kant ele é chamado de filósofo intencionalista. Por quê? Porque Kant ele contradiz o utilitarismo. O que dizia o utilitarismo? O utilitarismo dizia assim: se uma ação é bom para a maioria, mesmo que seja ruim para você, faça. O que vale... Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula agora e vocês acham essa aula chata, para o utilitarismo, a minha aula não foi boa. Não foi ética. Por quê? Porque a maioria achou ruim. Mas vamos supor que daqui 5 anos vocês vão fazer um curso, daqui 1 ano vão fazer uma prova tal, e vocês lembram do que eu falei. E aí a grande maioria acaba passando porque 1 ou 2 questões vocês lembraram do que eu falei. Aí minha aula passa a ser boa. E Kant falava assim, está errado. Não tem como eu medir a qualidade da minha vida pelo que os outros acham. Então Kant era chamado de intencionalista. Desculpa. Ele diz que o que vale para uma ação ser ética ou não é a intenção. E ele tira de Deus, embora ele fosse cristão, ele tira a responsabilidade da ética. Kant faz uma diferença entre desejo e vontade. Então, para Kant, desejo é a manifestação corpórea. Eu desejo independente da minha vontade, que é o que Freud vai chamar de id. Para Kant, vontade é o que eu decido fazer com esse desejo. Então, a vontade é o resultado de uma equação intelectual do que eu faço com esse desejo. Então, o imperativo categórico diz o seguinte: haja de tal maneira a querer que as suas ações se tornem uma lei universal. Então, como eu sei que a minha ação é ética ou não? Eu penso, tudo que eu vou fazer, imagine se isso que eu vou fazer fosse uma lei universal, todo mundo tivesse que fazer isso. O mundo vai ser melhor ou vai ser pior? Se a resposta vai ser pior, não faça. Se a resposta vai ser melhor, então faça. Então essa é a ideia do imperativo categórico. Eu tenho alguns textos que eu falo sobre isso, eu não lembro agora aqui. Eu acho que eu tenho um canal no meu IGTV que tem um canal do meu IGTV que eu falo sobre moralidade em Kant. Eu falo sobre isso. Nietzsche inverte a ideia de niilismo. O niilista é aquele que nega a vida real para o valor ideal. A metafísica é a forma de niilismo. Exatamente, é o que eu expliquei, Herbert. Deixa eu voltar aqui para a caixinha. Pessoal, manda na caixinha, fica mais fácil. Qual o sentido da vida para você? Quem vai falar muito do sentido da vida é um psicólogo, psicanalista, um médico neurologista chamado Viktor Frankl. Ele desenvolveu uma escola chamada logoterapia. O que é isso? Ele ficou preso no campo de concentração durante 2 anos. Ele termina em Auschwitz, quando os russos libertam Auschwitz da mão dos nazistas. E ele aproveitou essa experiência dele, né, para estudar os prisioneiros. Então o que acontece? Embora ele também fosse prisioneiro, existiam 2 grandes escolas da psicanálise, que era a escola freudiana, que dizia que nós agimos por vontade de libido, e a escola de Adler, que dizia que nós agimos por vontade de poder. E ele percebeu que no campo de concentração desaparecia tanto a libido como a vontade de poder. Os prisioneiros se ajudavam.
E aí ele começou a reparar que tinha uma diferença entre os prisioneiros que iam pro fio e não iam. O que é pro fio? Era se suicidar. Os que queriam se matar iam na cerca elétrica e seguravam com as duas mãos. E aí ele percebe que os prisioneiros que tinham um propósito na vida, que tinham uma causa por qual viver depois, eles conseguiam se manter vivos. E aí ele desenvolve a logoterapia. Logos, do grego, quer dizer propósito. Entre outros, logos é uma palavra que significa muitas coisas no grego, mas entre outros significados, significa propósito. Então ele diz assim: achei o sentido da minha vida, ajudando os outros a achar o sentido da sua. Então o sentido da vida, ele é peculiar. Eu gosto muito da definição dos estoicos, que é o dia que você achar algo pelo que morreria, você também achou sua razão para viver. Que fez algumas perguntas. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante? Depende de como você encara a vida. A possibilidade do sonho é o que mantém a sociedade, é o que Marx diz que mantém a luta de classes, né? Marx diz que por que a religião é o ópio do povo e por que a classe média é sempre conservadora? Porque a classe média, ele diz que ela tem um grande desejo e um medo. O desejo é ser a classe dominante e o medo é ser a classe operária. Então por que a classe média é conservadora? Porque enquanto existir a possibilidade dela avançar, ainda que seja pequena, ela sempre vai querer ser a classe operária. Para você ser rico, tem que ter gente te servindo. Se você acaba com a luta de classes, se você tem uma sociedade socialista onde não existem classes sociais, você acaba com a possibilidade de crescer socialmente. Então por isso que o sonho de realizar os seus desejos mantém a sociedade conservadora. Poderia me orientar na leitura de Kant em seu livro sobre a crítica da razão pura? Rafael, cara, você está falando de uns livros assim mais difíceis de ler da história do pensamento. Eu aconselho você a procurar alguns comentadores antes. Assista alguns vídeos no YouTube. Eu falo sobre a moralidade no meu IGTV. Eu vou fazer outros vídeos sobre Kant. Compre livros de comentadores. Então Kant é um cara muito difícil, um cara muito chato de ler, assim, realmente é chato de ler, uma leitura difícil, pesada, não tem sequência no pensamento. Então se você lê Kant direto, você não vai entender e vai desanimar. Então eu aconselho que primeiro você leia alguns comentadores, que você fique fera nos conceitos, para depois você ler a Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Metafísica dos Costumes são os livros mais conhecidos de Kant. Vai estar salvo. Você acha que a sutil arte ligada ao foda-se atrapalha o isolamento social? Cara, eu não vou nem ligar o foda-se. Exatamente voltar-se para o egocentrismo, né? O que eu quero importa muito mais. Hoje a gente tem um problema muito sério, principalmente na sociedade brasileira, porque as pessoas acham que eu querer é a mesma coisa de eu ter o direito de ter. Tem uma diferença muito grande. Então, só que assim, em compensação, o brasileiro ele tem uma taxa de suicídio muito menor do que sociedades repressoras. Então, o professor Karnal, ele explica muito bem isso. Ele diz assim: sociedades que são repressoras são ruins para o indivíduo e bom para o grupo. Então, sociedades como o Japão, a Suécia e outros lugares, onde as pessoas têm que seguir a lei, senão são presas de verdade, elas são ruins para o indivíduo. Portanto que a Suécia e o Japão são os lugares que têm mais suicídio no mundo. Mas, em compensação, são boas para o indivíduo. Você tem segurança, você tem escola, você tem educação, você tem saúde. E sociedades permissivas, como é o caso do Brasil, elas são ruins para a sociedade e são boas para o indivíduo. Então o brasileiro ele é feliz, ele faz churrasco, ele vê o futebol dele, mesmo passando pelos perrengues. O brasileiro é conhecido como um dos povos mais felizes do mundo. Então, tocar o fundo assim, é exatamente essa cultura de o que eu quero importa mais. Se você olhar, aí vai de você medir o que você acha que faz mais sentido. Quando vai sair o seu livro? Não sei ainda. Já falei sobre o imperativo categórico. Qual o sentido da vida para você? Também já falei. Pô, o professor Cláudio falou, pode entrar madrugada dentro. Muito obrigado, professor. Passa novamente suas redes para podermos te seguir. Bom, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Chileno Gomes, tudo junto, com Z, Chileno Gomes, _Marcos, Marcos com U. Eu tenho um canal no YouTube que chama Traduzindo a Filosofia.
onde eu apresento um curso de filosofia de forma cronológica, um curso gratuito. Eu parei em René Descartes, eu vou voltar a gravar semana que vem. Eu tenho o meu canal onde tem várias palestras, tem aulas dadas em classe, tem alguns vídeos como esse agora aqui, que é onde eu pretendo postar essa live se eu conseguir salvar, que se chama Chileno Gomes no YouTube. Então eu tenho minha página no Instagram, tenho 2 canais no YouTube e eu tenho o meu site, que é Pensando, www.pensando.com.br. Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser me mandar inbox, eu não prometo responder na hora, porque é muita gente, mas eu sempre respondo. Tá? Então eu vou responder, posso demorar, mas eu respondo. Eu dou atenção para todo mundo que os meus seguidores aí podem dizer, porque eu realmente respondo. Você leva a filosofia como um modo de vida? Totalmente, não é? A filosofia, assim, é a grande paixão da minha vida. Só que você sempre escolhe uma linha que você gosta mais. Eu gosto muito dos estoicos, eu gosto de Nietzsche, mas eu gosto muito de Kant também. Eu acho que a gente tem que adaptar a nossa vida moderna. Por que quando questionamos muito ficamos mais solitários? Porque a sociedade ela é castradora. A gente vai ficando mais velho, a mãe fala, ai, para de perguntar, menino. Você vai na igreja e fala, não, mas daí é os mistérios de Deus. Ai, não enche o saco. É assim e acabou. Você vai na escola, o professor fala, não, porque eu tô falando. Então, o nosso sistema, ele é castrador. Então, quando você continua perguntando, você acaba, quando você desenvolve o senso crítico, você acaba ficando solitário. Fale um pouco sobre a razão e emoção. Pessoal, vocês querem realmente passar a madrugada aqui. Roberta, quem fala muito sobre razão e emoção é Kant, eu falei agora há pouco de Kant, ele fala sobre desejo e vontade. E Freud vai explicar muito bem. Freud vai dizer que nós nascemos uma bolinha de id, né? Nós nascemos desejo. O id é eu quero. À medida que a gente vai vivendo em sociedade, os nossos pais vão dando limite, a gente vai construindo o que ele chama de superego. Ego, do grego, quer dizer eu. Então, superego seria o super-eu, que são os valores morais que são introjetados na gente, na criança. Então, não pode, não, tem que dormir agora, agora não, tira o cotovelo da mesa, come de boca fechada, não, isso não pode. Então, assim, não pode ficar pelado, levanta, não pode fazer cocô aí. Então, o superego, ele vai te dando os valores morais. O que vai fazer? E à medida que você vai construindo o seu superego, aparece o terceiro construto psíquico para Freud, que é o ego. O ego, ele faz a mediação entre o eu quero, a hora que eu quero, e a hora que eu não posso. Então a gente diz que o superego, ego, e o baixo ventre é o ego. Eu quero, eu não posso. E aqui o ego, ele faz ego literalmente quer dizer eu, do latim. Então, vai depender muito de como está construindo o seu superego. Os superegos mais fortes são pessoas que não se permitem, que não pode. Superegos não tão estimulados, eles são mais permissivos com o id. Então, o que vai fazer isso são as suas experiências de vida, os seus traumas e a sua criação, o meio. O ser humano, ele é o único ser que é biopsicossocial. Então, nós temos uma parte biológica, nós temos uma parte psíquica, que é exatamente a construção de como seus pais te criaram, e a parte social da sociedade que você está inserida. O que o senhor disse sobre o livro Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche? Pô, não sou suspeito para falar, já falei bastante de Nietzsche. Nietzsche é sensacional. O que ele quer dizer com humano, demasiado humano, é por isso que ele propõe o Übermensch, né? Que é o além do homem, o super-homem de Nietzsche, que é um ser humano que vai além desse humano demasiado humano. É um ser humano que não precisa de muletas metafísicas, é um ser humano que ama a vida como ela é de verdade, como se apresenta, é um ser humano que vive a lei do eterno retorno, que ele vive de maneira a querer que esse momento se repita eternamente. É um livro fantástico. O que o senhor acha sobre a dependência emocional, que vai falar muito sobre isso, é Freud, vai depender de vários aspectos. Valeu, professor, essa é a minha pesquisa de mestrado, exercício de pensar melhor entre crianças. Sensacional, Nani, sensacional. Você criar senso crítico é o que pode salvar a nossa sociedade. Então, por exemplo, hoje eu dou aula para ensino médio, eu tenho vários alunos, por exemplo, assumidamente gays, que
que não sofrem bullying. Então, na minha época, é inconcebível isso. O fato de um aluno de 14, 15 anos se declarar gay, ele ia sofrer bullying. Então, embora alguns aspectos eu veja a nossa sociedade retrocedendo em questão de conhecimento, porque a internet ela dá muita informação e pouco conhecimento, em outros aspectos eu vejo que a juventude está muito mais evoluída, assim, ela aceita muito mais as diferenças, ela não tem tanto preconceito, e eu espero que a gente possa fazer diferença como professores para continuar esse processo. Érico diz: o que você acha de Marx? Érico, eu já fui muito opositor de Marx. Hoje eu encaro Marx como um grande filósofo, tá? E assim, eu acho que as pessoas demonizam muito Marx, ou amam demais, ou demonizam demais. Você tem que entender o conceito histórico-social que ele estava inserido. Então o que acontece? Marx ele viveu no auge da segunda revolução industrial, onde não existia direito trabalhista, não existiam condições de trabalho. O sistema capitalista do século XIX, ele estava assim construído de uma maneira que os pobres ficavam cada vez mais pobres e poucos ficavam cada vez mais milionários. Muito pior do que agora. As jornadas de trabalho eram de 12, 13, 14 horas, crianças e velhos podiam trabalhar. Então, assim, ele tentou construir uma forma de governo ideológica, então ele imaginou uma forma que melhorasse a vida das pessoas. Então eu acho que ele foi bem intencionado, ele não é perfeito, como nenhum ser humano é, ele tem os seus defeitos. Eu acho ingênuo a teoria de Marx em alguns aspectos, mas eu achei ele um cara bem intencionado. Eu acho que se você entender o conceito histórico social que ele estava inserido, você acaba entendendo muito mais a filosofia de Marx. Qual o melhor filósofo de definição sobre amor? Vai depender do tipo de amor, eu já respondi. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ditadura militar já, nenhuma ditadura. Nenhuma ditadura, nem do proletariado, nem da militar. Por que a filosofia está perdendo espaço no meio acadêmico? Porque as autoridades não têm interesse em ter um povo. Eu tenho um vídeo no meu canal Chileno Gomes, no YouTube, é um vídeo chamado Dominação Ideológica e o Cristianismo. Dá uma assistida que você vai entender por que não é interessante o ser humano informado, a sociedade informada pelos governantes. Camus fala muito sobre esse vazio, sobre o absurdismo da nossa existência. Camus ele vai fazer uma análise do mito de Sísifo, que é da mitologia grega, que é muito legal, e Sísifo foi condenado a ficar rolando uma pedra por uma montanha eternamente. Quando chegava lá em cima, ele cansava, a pedra rolava de novo, ele tinha que voltar. Mas mesmo na análise de Camus, você pode ter um alívio. O Sísifo ele tinha um alívio a hora que ele estava descendo para buscar a pedra. Então, embora a gente exista hoje de maneira assim existencialmente meio vazia, você pode encontrar sentido, você pode encontrar alívio, mesmo na vida de hoje em dia, mesmo pela visão de Camus. Bom, pessoal, muito obrigado pelas pessoas aí que estão acompanhando. Eu vou encerrar por aqui porque já está tarde, amanhã meus filhos acordam cedo. A Vanessa diz: quero estudar filosofia e ser filósofo, não professora. Então, Vanessa, eu aconselho que você estude e que você comece a pensar o que você pode fazer diferença na vida. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu fui para o Chile visitar minha família. E eu tenho um tio que é doutor em filosofia. Ele não é um cara muito fácil de entender assim, ele é meio fechadão, ele fala umas coisas... mas eu me dou melhor com ele na família. E ele falou assim pra mim, a filha dele ficou até brava, porque ela estava com o filho recém-nascido, ele chegou, você vê, ele é tão bitolado em filosofia, quando eu falei que estava fazendo a faculdade de filosofia, ele chegou, ele não olhou nem pro neto, ele veio direto, sentou na poltrona e falou: senta aqui que eu quero conversar com você. E ele falou assim pra mim: faça a diferença no mundo. Quando você for fazer o seu TCC, quando você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado, escolha algo que possa fazer diferença no mundo. Não seja mais um filósofo que só vai fazer análise de outros filósofos. E é o que Marx defendia. Marx ele condenava o materialismo contemplativo, que ficava só analisando a história, e ele defendia o materialismo histórico, que você tinha que fazer diferença. Então a ideia que eu te aconselho, se você quer ser filósofo, pensa no que você pode fazer diferente no mundo, o que você pode melhorar. Nem todo mundo pode falar e escrever como Kant. Quase ninguém.
Eu comparo Kant, dois ou três caras na história que conseguiram se comparar a ele, que é Aristóteles, Nietzsche. Pô, Kant ele estudou 40 anos antes de começar a falar, é um dos grandes monstros da filosofia. Para de criticar seus professores, estude. Bom, isso daí não é pra mim porque eu não critico meus professores, eu adoro meus professores. Faça mais lives, eu vou fazer. Pensa exatamente isso, professor. Tive a infelicidade no professor de filosofia e antropologia que era pura arrogância. Infelizmente a gente tem muito disso no mundo acadêmico. Eu tento sempre usar, nas minhas aulas, se vocês verem no meu canal lá no Traduzindo a Filosofia, minha aula sobre ética em Kant, eu falo palavrão, eu faço exemplos do dia a dia. Qual mesmo o nome do site? www.pensando.com.br. Essa página não é minha, eu fui convidado pelo professor Cláudio, a minha página é o Chileno Gomes _Marcos. Mas assim, eu sou amigo do professor Cláudio, que vocês quiserem mandar perguntas por aqui, ele me encaminha também, se quiser mandar no meu direct, fica à vontade. Fale sobre a participação de Heidegger no nazismo, um pouco sobre o pensamento dele. Cara, eu não vou falar sobre Heidegger, por quê? Porque eu não estudei muito sobre Heidegger, o que eu sei vai ser muito por cima. O nazismo se apoiou muito em algumas filosofias, inclusive na filosofia de Nietzsche, mas assim, o fato dele se apoiar não quer dizer que o filósofo defendia. Agora eu vou ficar te devendo Heidegger, eu estou com um projeto de estudar algumas coisas de Heidegger, eu não vou falar porque se eu falar alguma coisa agora não vou me aprofundar, se alguém perguntar eu não vou conseguir responder. Então eu sou bastante realista, assim, com que eu estudo muita coisa, mas não consigo falar sobre tudo. O que você acha do mito? Mito é mito, né? Mito é uma coisa inventada. Gente, eu sou um cara assim que eu não tomo partido político, mas eu acho assim, nenhum governante hoje, nem em nenhuma época, vai conseguir satisfazer o que o brasileiro quer. Por quê? Porque o brasileiro, ele quer um milagreiro. Então, ainda que fosse, que não é o caso, tá? Não é o caso do Bolsonaro de ser o melhor presidente que a gente já teve, ainda que fosse, ele não ia chegar nem perto. Por quê? Porque o povo quer medidas imediatistas, e medidas imediatistas, elas são superficiais. Então, assim, por que a Finlândia saiu da pobreza e hoje é um país primeiro mundo? Por que a China saiu da pobreza e hoje é um país primeiro mundo? Porque eles investiram em medidas a longo prazo. E medidas de longo prazo, eles sacrificam as gerações presentes em prol das gerações futuras. E o brasileiro não quer mais ser sacrificado, o brasileiro já é explorado há 500 anos. Então, é muito difícil, por quê? Porque a gente tem um povo que é corrupto, tá? Tem gente que fica brava comigo que eu falo isso, mas é isso, o jeitinho brasileiro nada mais é do que um eufemismo para corrupção. E os políticos vêm do povo. Então, assim, quando chega lá, o cara rouba. Por quê? Porque o brasileiro ele quer justiça enquanto ele está perdendo. A hora que ele consegue um esquema, ele acha para ele tudo bem. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento, nenhum político vai satisfazer. Por quê? Porque todos vão ser corruptos, todos vão querer medidas imediatistas. Professor, na filosofia, o eu, ou o sujeito, é metafísico ou é uma mera construção de experiências? Jonas, vão ter várias interpretações diferentes. O Freud vai falar que o eu é construção, é o que eu falei, nós somos biopsicossociais. O conceito metafísica, ele foi cunhado por Aristóteles, tá, 450 a.C., e ele diz que o prefixo meta quer dizer além. E physis quer dizer físico. Então metafísica seria o que está além do físico. Então Deus, reencarnação, alma, são coisas que são improváveis. Por que improváveis? Porque estão além do físico. Então essa construção do eu ser metafísico não vai depender do pensador. Pamela diz, qual o nome dos filmes? Eu cheguei agora, eu vou deixar salva a live, tá? Os filmes que eu indiquei, quando Nietzsche chorou, mas eu aconselho que leia o livro, não o filme, embora o filme é bom também. E os filmes O Jovem Freud e Freud Além da Alma, tá, Pamela? Para você, se você quiser estudar a teoria psicanalítica, você vai ter uma ideia bem legal. Me indique o material para começar a estudar o estoicismo. Cara, eu acho que dá para você começar, embora ele seja posterior, né? Não seja do ano 70, era comum, mas eu acho muito legal você começar com o manual de Epicteto. Eu não achei em português, eu achei só em espanhol, mas eu já sei que tem em português. O manual de Epicteto é bem legal. Ele dá de maneira clara, assim, de maneira bem objetiva, alguns conceitos históricos. O que você acha de Marx? Já falei.
Comunismo nunca mais. Cara, a ideia do comunismo é boa, de que todo mundo tem as coisas iguais, ninguém tem mais que ninguém. O problema é que eu acho que na prática não funciona. O ser humano ele é egoísta por natureza. Eu sou bem hobbesiano nesse sentido, né? Thomas Hobbes dizia que o homem é lobo do homem. Do latim ele diz Omni homo lupus, o homem é lobo do homem. Então, assim, o ser humano é mau por natureza e ele tenta sempre se sobressair sobre o outro, pelo menos a maioria. Parabéns pelo conhecimento, professor, muito obrigado. Cara, eu fico feliz, parabéns vocês por estarem aqui quase meia-noite querendo aprender sobre filosofia. O que você acha da filosofia de Levinas? Não conheço, Genilson. Levinas, realmente eu não conheço. Se você quiser depois me mandar alguma coisa no meu inbox, eu posso dar uma pesquisada e ver qual a linha que ele segue. Débora diz, passa o seu Instagram. Meu Instagram é Chileno Gomes, com Z, _ Marcos. Já é uma caricatura, bem com cara de lutador. Life melhor, nem aqui, nem no Chile. Obrigado. Tomar um caô ou ser finalizado? Puta, cara, eu vou te falar. O Marcelão, cara. Pô, Marcelão é um cara... Marcelo Jacob foi meu treinador de boxe. É um cara extremamente, inteligente, tem um pensamento social muito legal. Põe a molecada pra treinar, a molecada pra pensar. Marcelo, um grande beijo, cara. Nunca fui nocauteado, né? Então não posso falar, né, Marcelão? Você sabe que aqui o queixo é duro. Agora finalizado eu fui muitas vezes, então eu prefiro ser finalizado. Você respeita o pensamento de Agostinho? Pô, mas como não respeitar? Não tem como não respeitar. Agostinho é um monstro. O dia que sair meu livro, Luiz, você vai ver que eu falo bastante de Agostinho. Agostinho é sensacional. Agostinho começa a defesa de Deus de pensamento racional. Somos poeiras e estrelas, exatamente. Isso daí já está mais comprovado. Qual o nome do seu canal no YouTube? Vou falar de novo, eu tenho 2 canais, é o Traduzindo a Filosofia e o Chileno Gomes com Z. Minha monografia, quero falar sobre a morte. Jenny Figueiredo, entra no meu site www.pensando.com.br, eu tenho um texto sobre a morte, são textos pequenos, são textos fáceis de ler, mas você vai ter muita pesquisa para fazer em cima desse texto. Eu vou te dar uma linha bem legal, a linha materialista e a linha idealista. Qual o nome do seu Instagram? Eu acabei de dar. Já se considera um filósofo? Cara, eu não me considero, acho que eu nunca vou chegar a ser um filósofo de verdade. Algumas pessoas acham, gostam do que eu produzo, das coisas que eu penso, mas de verdade, eu acho que eu estou muito mais para um bom professor de filosofia. Eu não vou ser hipócrita, dizer que eu acho que eu sou um bom professor de filosofia, eu acho que eu torno o conhecimento acessível, mas eu acho que eu estou longe de ser filósofo ainda. Como compreender Foucault? Cara, Foucault é sensacional. A gente faz uma live um dia só sobre Foucault. Foucault é um cara assim sensacional. No meu canal Traduzindo a Filosofia, eu quero terminar com Foucault ou com Bauman. Mas vai esperando aí, vai demorar um pouquinho, mas eu vou falar sobre ele. O que escrever sobre a morte? Ler a história da morte no Ocidente. Cara, acabei de falar, dá uma olhadinha no meu site, você vai gostar bastante. O Homem Diante da Morte, o pessoal gostou da morte, eu vou tentar postar minha palestra sobre a morte, eu vou editar ela e vou postar. O que você acha sobre a dependência emocional, já falei. O Marcelão Jacob. Para ser feliz, não escolha a filosofia, vivam na ilusão, serão mais felizes. Com certeza. Kant, ele diz o seguinte, Kant ele diz que nada no mundo é à toa. Tudo tem um logos, que os gregos chamavam de logos, que é um propósito, um telos, desculpa. Tudo tem um telos. E o telos é um motivo, uma causa. Tudo tem um telos. E ele diz assim, os animais nasceram para ser felizes. Por quê? Porque o animal ele vive para maximizar o prazer e diminuir o desprazer. Então ele está com fome, ele come, ele está com sono, ele dorme, ele está com tesão, ele trepa. Então o animal nasceu para ser feliz. O ser humano, como ele é dotado da capacidade de pensar, e se você pensar sobre a vida, não tem como você ficar feliz, então a gente não nasceu para ser feliz. Se você quiser ser feliz, realmente viva na ilusão. Gostei da aula, muito obrigado. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, já faz 1h30 que a gente está aqui. Eu gostaria muito de ficar com vocês, mas meus filhos acordam cedo amanhã. E assim, vamos marcar outros, é muita coisa. Realmente Nova Acrópole. Gente, tem muitos comentários, muitas perguntas.
De verdade... Opa! O que eu fiz aqui? Pessoal, me ajuda aqui. Como que eu viro isso daqui de volta? Eita, nós. Alguém... peraí. Aí, pronto, voltou. Desculpa, pessoal. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui a caixinha. Se temos uma pergunta. O que você acha do Kant? Eu acho o Kant um monstro. Eu ainda não estou muito acostumado. Fala sobre o imperativo categórico, já falei. Acho que está para o outro lado aqui as perguntas novas. Deixa eu ver. Curte Viviane Mosé? Cara, Viviane Mosé, o doutorado dela é sobre Nietzsche, eu acho ela sensacional. Gosto muito dela. Algumas outras que eu não gosto muito da Marcia Tiburi por causa de algumas coisas que estão assim do pensamento dela, nada contra ela como pessoa, mas a Viviane Mosé eu sou apaixonado por ela, assim, eu acho ela muito, muito, muito boa. Mas eu gosto muito, mas não posso nem comparar com o professor Clóvis, eu sou suspeito para falar, o Clóvis para mim é um monstro. Tudo que for criar sobre a filosofia já não será inconscientemente algo que já foi dito. Bom, o professor, tem uma máxima na filosofia que o professor Pondé fala muito, que é assim, tudo que você pensar já foi pensado mais e melhor na filosofia, porque a gente tem aí 2.500 anos de pensamento. Então, tem muito disso, mas eu acho que existe sempre espaço para inovação, porque o mundo muda muito, né? O mundo mudou mais nos últimos 50 anos que nos 50 mil anos anteriores. Então sempre vai ter espaço para inovação. Qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Vamos fazer uma live falando só sobre isso, que é um tema bem legal. Se eu começar a entrar nisso agora, a gente não vai conseguir terminar. Mas deixa anotado aí, eu vou conversar com o professor Cláudio, a gente faz uma live só sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. Eu adoro as duas, mas é a abordagem, tá? O tipo de abordagem. A psicologia ela tem uma origem acadêmica e a psicanálise, Freud defendia, como os médicos rejeitaram a psicanálise no começo, ele defendia que qualquer um podia ser psicanalista. Então a forma de abordagem da psicanálise ela é diferente da psicologia, mas elas estão intrinsecamente ligadas. Você acha que o acesso a muito conhecimento está ligado à tristeza? Não necessariamente. Eu acho que o que vai fazer diferença é a maneira que você encara isso. Qual o livro sobre o estoicismo? Eu falei o Manual de Epicteto, aconselho a começar por ele. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Agradeço de verdade. Cara, os comentários, eu li mais os comentários da caixinha, tá? Eu sei que eu tô muito aquém aqui das perguntas, que eu tô lendo aqui coisa do começo da live. A gente já tá mais de 1h30. Sou cristã, mas a Bíblia tem teorias nada a ver. Vanessa, a Bíblia é um livro que foi terminado de ser escrito há mais de 2.000 anos atrás. Então não tem como você ter uma lógica, porque a sociedade mudou muito, né? A gente tem 2.000 anos de história da sociedade aí, né, gente? Vou ajudar o professor no YouTube, tem 2 Chileno Gomes. Pô, Marcelo Jacob aí, cara, meu máximo respeito por ele. Pessoal, muito obrigado. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem. Compartilhem essa live para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Indiquem a página do professor de filosofia, do professor Cláudio, que é sensacional. Sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do trabalho dele. Eles disponibilizam os grupos no WhatsApp para quem quiser também. Falem com ele, mandem inbox. Compartilhem a minha página para me ajudar, porque quanto mais eu compartilhar também, mais acesso as pessoas podem ter ao conhecimento. Se tiverem perguntas, podem mandar para mim no inbox, eu respondo todas. Podem mandar para o professor Cláudio, ele também responde, ou senão ele me encaminha. O professor Cláudio é bastante ocupado, mas assim, agradeço de coração de verdade vocês. Fiquei muito feliz da gente poder estar falando aí, já deu quase 1h40 que a gente está aqui. Daqui a pouco minha mulher vem me xingar, porque ela já foi dormir, eu estou gritando. Mas assim, muito obrigado de verdade e espero que a gente se encontre mais vezes, tá? Ou aqui, ou no meu canal, ou no YouTube. Mas assim, eu estou à disposição. Eu amo ensinar, eu amo compartilhar conhecimento. E eu nunca, eu nunca não, mas assim, eu sei que vocês peçam, mas eu evito dar o meu ponto de vista.
Ou se eu for dar o meu ponto de vista, eu dou um ponto de vista, dou o outro e dou o meu. Mas eu evito dar o meu porque eu quero que vocês aprendam a pensar por conta própria. Então eu sempre dou 2 pontos de vista para que vocês aprendam a ter esse pensamento crítico. Quando eu falo vocês assim, aprendam, no geral, meus alunos. Por quê? Porque a ideia é ensinar a pensar por conta própria. Porque se eu só quiser que vocês repliquem o que eu penso, eu estou fazendo um monte de robô. E não é esse o papel do professor de filosofia. O papel do professor de filosofia é ensinar você a pensar por conta própria. Desde que você pense por conta própria. Eu não me importo que você pense diferente de mim, que você pense diferente do que eu penso de Deus, do que eu penso da religião, do que eu penso politicamente, social. Não me importa. Desde que você realmente acredite nisso, porque você pensou, porque você estudou. Tá certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.